pessoal, hoje daremos início à nossa segunda videoaula. Hoje nós iremos apresentar alguns instrumentos de medidas sensíveis os quais vocês irão utilizar. O roteiro da aula segue da seguinte maneira. Iremos aprender sobre paquímetro quadridimensional, micrômetros, verificadores e calibradores. Vou apresentar agora para vocês o paquímetro quadridimensional. Vocês podem observar no slide. O paquímetro é dividido em 14 partes. Nós temos a orelha fixa, 1, orelha móvel, 2, nônio ou vernier, 3, parafuso de trava, 4, cursor, 5, escala fixa de polegadas, 6, bico fixo, 7, encosto fixo, 8, encosto móvel, 9, bico móvel, 10, nônio ou vernier, 11, impulsor, 12, 13, escala fixa e 14, haste de profundidade. O paquímetro ele pode ler 4 dimensões. Como assim? Observe nesse slide que ele pode medir ressalto de uma peça. Pode também medir o diâmetro externo, por exemplo, de uma porca. Ou pode medir o diâmetro interno de uma porca. Ou medir a profundidade de um furo. Voltando. Como proceder para tirar a leitura de um paquímetro? Por exemplo, iremos pegar um paquímetro na escala de milímetro e o nônio com 10 divisões. Iremos tirar a leitura em 2 etapas. Primeiro, olharemos a escala fixa, que é a escala dos inteiros, e o nônio, que é a escala dos decimais. Observe o 0 no nônio. O nônio está entre 1, correspondente à escala fixa. Então, nós temos que, na escala fixa, será 1 milímetro. E na escala dos decimais, será onde o traço do nônio encontrar com um traço da escala fixa. Observe que os traços coincidem com o nônio na posição 3. Confira. 1, 2, 3. Então, como é uma escala decimal, será 0,3. 1 mais 0,3, 1,3 milímetros. Essa será a leitura final. Vamos ver agora outro exemplo. Observe no slide do lado direito, nós temos outro paquímetro. Observe o 0. O 0 está depois de que traço? 1, 2, 3. Então, no número inteiro, nós teremos 103. Onde agora as escalas coincidem? Onde os traços coincidem? Observe que os traços coincidem em 1, 2, 3, 4, 5. Como é na escala decimal, será 0,5. Então, 103 mais 0,5, 103,5. Agora iremos apresentar o micrômetro. É um instrumento de medida mais sensível. Foi inventado por Palmer em 1848, na Itália. Por exemplo, no slide, você observa que o micrômetro é um instrumento bem simples. Ele é baseado em um parafuso e uma porca. À medida que a porca gira nesse parafuso, ela se afasta do parafuso, da cabeça do parafuso. Por exemplo, 1/4 de volta pode equivaler a um micrômetro. A lembrar que um micrômetro é uma medida bem pequena. Por exemplo, a espessura de um fio de cabelo é um micrômetro, o que faz com que o micrômetro seja um instrumento de medida bem sensível. Como proceder à leitura em um micrômetro? Como exemplo, iremos pegar o micrômetro milimétrico. Como o micrômetro é mais sensível, será dividido em 3 etapas. Nós temos a escala do milímetro mostrada na bainha, como você pode observar, a escala dos meios milímetros, que também está na bainha, na parte inferior, e nós temos a parte que se move, que é o tambor, que é uma escala centesimal. Bom, nesse exemplo, observamos que o tambor ele fica fixo logo após o 17 e nos meios em 0,5. Nós temos um traço coincidente do tambor com o meio da bainha. Observe que os traços coincidentes entre a bainha e o tambor é igual a 0,32. Então a medida é realizada após efetuar a soma dessas 3 medidas. 17, 0,5, 0,32, que dá no total de 17,82. Ok, agora iremos falar um pouco sobre verificadores. O que é um verificador? Ele serve para a comparação entre o contorno do instrumento
com o contorno da peça, observando a passagem de luz entre o instrumento e a peça. Como vocês podem observar, um esquadro é um comparador. Você encosta ele em uma peça e depois em outra peça de desempenho e observa ele contra a luz. Se tiver alguma fresta de luz, então a peça pode estar empenada. Calibradores. Os calibradores são confeccionados nos limites máximos e mínimos da peça. A verificação é feita pelo método passa ou não passa. Por exemplo, nós temos um calibrador tampão de tolerância. Passa ou não passa. Então, a folga da peça deve ser a mínima possível. Então, precisamos usar esses calibradores. Então, pessoal, nós falamos sobre paquímetro, micrômetro, verificadores e calibradores. Até a próxima aula. Tchau!